o número do Garrincha, do Jairzinho, do Maurício, do Túlio e do Luiz Henrique. Está aberto o placar dentro do Nilton Santos. Agora também é o número da maior freguesia do futebol carioca atualmente. 7 vitórias seguidas do Botafogo em cima do Fluminense. O jejum do Flu continua há mais de 2 anos sem vencer o rival. A de gente boa, essa é a maior sequência dos quase 120 anos do Clássico Vovô. Daqui a pouco a reportagem. Eles voltaram. E foi em casa. O Botafogo de Igor Jesus, Barbosa, Savarino, Gregory, entre outros. A base do time que ganhou o Brasileirão e a Libertadores do ano passado. Contra o Fluminense de Thiago Silva e John Arias. O atacante tricolor entrou em campo pela primeira vez no ano. Sempre que eu tenha saúde, eu vou jogar pelo amor por essa camisa. Agradecer a Deus por tudo que a gente viveu no ano passado. Acho que o maior desafio do Botafogo é se manter, né? A vitória do Botafogo foi conquistada na frente do técnico da seleção brasileira. Dorival Júnior foi para o Nilton Santos. Viu um dos jogadores que costuma convocar quase fazer o primeiro gol do jogo. Igor Jesus já pediu, avançou lá na frente, chega Thiago Silva, a bola passa na frente do Fábio. Foram 2 lances de perigo do Botafogo nos primeiros minutos. Matheus dominou na cara do Fábio pra fora. O Flu criou pouco. Nada que assustasse demais o goleiro John. Todas as emoções estavam guardadas para a segunda etapa. Fábio trabalhou e parou o ataque alvinegro uma vez. Sobra do Savarino e o Fábio para fazer a defesa. Na seguinte, Savarino achou um passe lindo para Rafael Lobato. Jogada com o Savarino, o Rafael Lobato tá lá na frente. Que perdeu a primeira chance, mas o atacante da seleção estava logo ao lado. Igor Jesus! Gol! O Dorival vê de perto. Minutos depois, Kevin Serna isolou. Foi substituído. Mano Menezes colocou o garoto Riquelme, de 17 anos. Foi ele que sofreu o pênalti de Alex Telles. Pênalti! Cano, um dos artilheiros do campeonato, fez o terceiro dele no Carioca e empatou o jogo. Germancano, pra deixar tudo igual no Nilton Santos. O Fluminense caminhava para a virada. Tentou com Arias e com Riquelme. Vai daí a batida pro gol. Virou Laika. O Botafogo perdeu uma chance inacreditável. O zagueiro Ignacio escorregou. Igor Jesus foi rápido, esperto e Matheus Martins impreciso. Inacreditável! Hércules também errou por pouco, achou o travessão. Bola deu um beijinho no travessão e saiu. Carlos Leiria colocou Yarlen, de 18 anos. Mais um jovem que entrou no jogo e sofreu um pênalti. Marcado por ali, é pênalti! Igor Jesus pegou a bola, caminhou para a marca do pênalti e ouviu um pedido. Sabe o que era? Savarino queria desempatar a partida. A reunião rendeu ali cerca de 20 segundos, eles bateram um papo e o venezuelano ganhou a oportunidade que desejava. Savarino! Savarino merece, é um cara do bem e deixa ele bater o pênalti para ele ganhar confiança e fazer um ano de 2025 bem também. Qual o argumento que você usou para convencer ele a deixar você bater o pênalti? Na verdade, essa é a característica do Botafogo, humildade, a confiança que todo mundo tem para seus companheiros. A verdade, isso tem sido muito importante. Nos acréscimos, Igor Jesus quase fez o segundo dele. Final de jogo, 2-1 Botafogo. O time assumiu a 4ª colocação e entrou na zona de classificação para a próxima fase do Carioca. Já o Flu segue em 8º.
Quando a gente fez o nosso planejamento, a gente imaginou estar entre os 4, sim. E é quase como uma obrigação dos grandes chegarem entre os 4 numa fórmula como é essa. Não tem desculpa pelo que aconteceu hoje, porque a gente sabe e a gente é consciente de que perder um clássico sempre magoa um pouco mais o torcedor. A maior sequência vitoriosa desse clássico aumentou. Eram 6 vitórias do Botafogo sobre o Fluminense e agora são 7. A última vez que o Alvinegro perdeu para o Tricolor foi há 3 anos. Desde 2022, 8 jogos, 1 empate e 7 vitórias alvinegras consecutivas. Um gás e tanto para o time entrar em campo no domingo em outro clássico, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo valendo o título e a gente vai se preparar bem para esse jogo, com toda humildade, todo respeito ao nosso adversário. Creio que vai ser um grande jogo, né? Que vença o melhor, que o Botafogo seja vencedor. Isso aí, o Cariocão tá desse jeito, ó. Fala pessoal, parando seu vídeo aqui rapidinho para você lembrar, né, de dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, são 4 planos, plano de 3, de 15, de 5 e vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês, sendo o maior canal em horas de conteúdo sobre Botafogo postados por dia. Ninguém posta mais do que a gente. Horas, somado do primeiro vídeo ao último de Botafogo. Então aqui vocês têm tudo sobre o Fogão. Pessoal, vou parar de lenga-lenga aqui. Vamos aqui partir pro vídeo e a gente volta no final para conversar. Pelo jogo de ontem no Botafogo, né, que todo mundo estava muito curioso de ver o Botafogo jogar sem treinador, com algumas ausências, especialmente dos principais titulares em si que saíram da equipe. Mas foi um jogo bom, eu acho que gera uma expectativa muito boa, obviamente entendendo que ainda estamos em jogos na pré-temporada, mas uma expectativa muito boa de um Flamengo que com seus titulares também jogou bem até então, dentro do que pode oferecer. E o Botafogo também, que jogou bem. Interessante de observar. Conrado Santana, o melhor jogador de futevôlei do Rio de Janeiro. Qual é o seu destaque, Conrado? Fala aí, Dandan, tudo bom? Prazer estar aqui com você, Calandrini, PC, todo mundo aqui com a gente. Cara, eu vou dar um destaque pro garoto, Rian Francisco. Rian Francisco. Moleque que brilhou na copinha. Eu gosto desse nome também. Tem jogador que eu brinco com os amigos, sabia? Esse cara não tem nome de jogador, não. Esse Rian Francisco tem. Nome de cara que vai dar certo. Foi bem já na copinha, né? Brilhou. As 2 cavadinhas todo mundo viu na semifinal. E aí ontem, já no profissional, né? Com o time São Paulo mexendo no time, né? Um time misto. Entra no segundo tempo e decide, né? A vitória nos acréscimos com muita calma. Faz mais um gol. É um cara aí que está aparecendo, a gente deve ouvir falar muito dele, eu acho que já nesse ano de 2025 com a camisa de São Paulo. Grande PC Vasconcelos, somos juntos na abertura do ano, né? Sábado, inclusive, a gente está junto de novo. Vasco e Volta Redonda. Jogo de líderes. Será um prazer. Qual o seu destaque, PC? Você estava no clássico ontem, né? Salve, Dandan, Aline, Conrado, quem nos acompanha. E foi um clássico muito agradável. Eu também achei. Claro que a essa época você não vai esperar grandes jogos, e por isso até que no último domingo eu entendo que São Paulo e Corinthians surpreendeu um pouco pelo nível apresentado, mas me chamou a atenção pelo lado do Botafogo, esse jogo de memória que o Botafogo realizou. O primeiro gol do Botafogo, marcado pelo Igor Jesus, é uma volta 2024. Nós vamos mostrar aí. Então foi interessante. O que isso significa para a temporada? Eu acho prematuro a gente dizer que vai ser assim, um Botafogo, vai ser assado o Fluminense, mas é óbvio que a expectativa em relação a um time que voltou das férias no dia 14 de janeiro e que estreia logo contra um clássico, domingo tem outro, claro que sob circunstâncias bem diferentes, mas vê-lo ontem desenvolver esse jogo de memória, sem, como observou a Aline, 2 jogadores muito importantes, Almada e Luiz Henrique, foi muito interessante, né? A postura de quem entrou em campo, eu achei isso interessante, como eles desenvolveram o jogo coletivo do Botafogo, me chamou bem de forma favorável a atenção. E você fala de memória, né, de um jogo ofensivo que o Botafogo teve em 24, e a gente pode chamar também de filosofia, né? Porque o Textor, o dono da SAF Botafogo, tanto que ele demora a contratar um novo treinador, porque ele quer alguém com as mesmas características do Arthur Jorge. Sim, é claro que o Botafogo seria o ideal, seria melhor se já tivesse acertado com o treinador, mas não é que o Botafogo não esteja atrás negligenciando, é que o problema... Tomou um não, tentou, tomou um não. O Conrado, se me permite interromper, mas sabe o que me lembra muito? Não sei se vocês vão concordar. Quando Jorge Jesus sai do Flamengo, o Flamengo fez um movimento rápido, foi lá e trouxe o Domenech Torrent.
que estava completamente inadaptado a tudo aquilo, além de suceder alguém que tinha marcado a história do Flamengo e vai estar para sempre na história do Flamengo. Talvez esse seja um dos pontos. A sucessão de alguém que fez um trabalho de excelência tal, ela não é fácil. Não é. E eu acho que, assim, de novo, o ideal seria contratar logo, acertar rápido. Mas não pode ter uma pressa e trazer qualquer um. Eu acho que é isso que o John Textor e o Botafogo vem demonstrando. Eu acho que também uma visão diferente para esse início de temporada, que aí, na minha opinião, acertada, a gente dá um valor muito maior do que se deve ao estadual. Não que estaduais não valem a pena, a gente tem lindas histórias estadual ao longo da história. Só que, com o calendário do futebol brasileiro que nós temos, ele fica logo no comecinho da temporada, não tem como você dar um peso muito grande para algo que você ainda está engatinhando fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, eles dão o peso que eu acho que é o correto. Beleza, vamos jogar, vamos tentar ganhar. Mas se não ganhar, não ganhou. Ano passado, o Botafogo nem ficou entre os 4 no Campeonato Carioca, teve o maior ano da história do clube, ganhando Brasileiro e Libertadores. Então, eu acho que a cabeça da SAF do Botafogo, com o John Textor, claro, é acertar nesse técnico. E eu acho que isso está certo. E outra coisa, lembrar que o jogo de futebol, os principais são os jogadores. O técnico é muito importante, mas muitas vezes a gente supervaloriza o trabalho do técnico, na minha opinião. Não é videogame, não é um cara controlando tudo que os caras fazem. Os caras sabem jogar bola, jogaram a bola a vida inteira. Também é assim, não tem técnico, vou ficar parecendo perdido em campo. Não, os caras já jogaram bola a vida inteira, eles sabem jogar. Também não claro, de novo, tem que ter técnico, mas o jogo é do jogador, os caras que fazem acontecer lá dentro de campo. O técnico tem 30% nessa participação, o resto é jogador, pô. Eu gosto dessa matemática aí. 30% tá bom, né? É ótimo. O Muricy costuma dizer muito isso. Então, foi com o professor Muricy que eu aprendi ali no camarim. Não, porque, na verdade, quando a gente fala, pode soar de uma maneira um pouco arrogante, né? A gente está dizendo que técnico tem 30%. Mas quando vem a frase, foi pronunciada originalmente por alguém com o currículo que o Muricy ostenta, com a vivência, com o conhecimento, aí a frase ganha contornos muito mais fortes, né? Não somos nós aqui, a Aline, é claro, foi jogadora, tem outra vivência, mas não somos nós aqui que estamos dizendo que um técnico vitorioso como o Muricy Ramalho chegou e sempre deu essa definição. E eu entendo que essa discussão sobre a sucessão do Arthur Jorge no Botafogo ela é muito interessante, porque a Aline estava falando até uma coisa, antes de nós entrarmos no ar, que a pressa, às vezes, de se encontrar alguém para ocupar aquele cargo, e não necessariamente essa pressa é resultado de uma convicção. Ela é muito mais provocada para dar uma satisfação, não é? Porque, como não tem técnico? Quando já se viu? Eu falei, tem que dar uma satisfação. E aí? Não, então traz o Conrado. E o Conrado, mas a gente gosta muito daquele... Ele é meio retranqueiro, meio defensivista, mas tem que trazer alguém. Aí o Conrado não traz... a Aline, porque a Aline é ofensiva, ela gosta de um... Enfim, o futebol é pautado por ausência de convicção. O futebol brasileiro, em especial. Não é? Eu acho que o Botafogo trafega na contramão, claro que não é o ideal, o tempo, mas muitas vezes é aquela velha história. Você, às vezes, com pressa, acaba fazendo alguma coisa errada e da qual você vai se arrepender lá na frente, né? E o Guardiola deu uma entrevista essa semana, né, que rodou, falando bastante sobre a questão da troca de treinador que existe no Brasil, né? Que é a cultura do Brasil, de quem manda aqui no futebol. Você tem que dar satisfação, como você acabou falando, mas também trazer de qualquer forma, a gente sabe que isso não é uma coisa que funciona. Eu acho que tem que ter a ideia do clube, a originalidade do clube, o jeito que joga o clube. A partir disso, você procura um treinador que se encaixe no teu padrão de jogo. Eu acho que é um pouco isso que o Botafogo está tentando fazer. O botafoguense sempre foi caracterizado por ser supersticioso, né? Isso vem desde a época do Carlito Rocha, lá nos anos 40, 50. Eu estava ontem me preparando para o jogo e vi que quando o John Textor demitiu o Anderson e até anunciar o Luiz Castro, passaram-se 44 dias. Quando ele demitiu o Thiago Nunes, até ele anunciar o Arthur Jorge, passaram-se 44 dias. A saída do Arthur Jorge foi oficializada dia 3 de janeiro. Eu não sou nenhum expert em contas, mas 3 de fevereiro completará 30 dias,
com mais 17, dia 20 de fevereiro, que é o dia do primeiro jogo contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Se ele mantiver a tradição de 44 dias, aí você terá um técnico para o Botafogo. E de repente ele já virou supersticioso também, né? Pode ser, até porque... Enfim. Por falar nisso, e essa sequência aqui, gente? 7 jogos, 7 clássicos vovô. O Fluminense não consegue ganhar do Botafogo. É muita coisa, é um número que chama atenção, pô. Chama muita atenção. É por isso que aí eu falei do estadual dar o peso devido. Claro que vale. São histórias como essa. O clássico de ontem vale. O torcedor do Botafogo hoje tá só falando disso. Tá brincando zoando, né? O torcedor rival, o torcedor tricolor. 7 vitórias consecutivas é impressionante. Às vezes acontece de ficar até um número maior de invencibilidade, mas aí tem uns empates ali no meio. 7 vitórias seguidas. Mostra um domínio, realmente. Zoeira ali, inclusive. Obrigado pela fidalguia ali, o torcedor do Botafogo. Tinha 3 jogadores revelados no Fluminense que estão no Botafogo, né? Marlon Freitas, Matheus Martins e Luiz Henrique, que foram muito importantes no ano passado. E o jogo foi bom, assim, até quando estava 0-0, o PC, Calan e Conrado, o jogo estava gostoso. Porque eram as duas equipes buscando mais até o Botafogo, mas o jogo estava agradável. É muito difícil ter jogo ruim no tapetinho, cara. Não sei se isso mexe em algum momento do jogo, velocidade de bola. Gramado bom, geralmente, né, Dandan? A bola vem... Né? Simplesmente rola. E rola. Você não precisa ficar olhando. Você que foi jogador, e rola né? um pouquinho mais ainda. Você não precisa ficar olhando para dominar a bola, porque você sabe que ela vai quicar do jeito que você já está esperando, né? E aí o Fábio trabalhou muito bem. O Fábio é um fenômeno. O Fábio trabalhou mais do que o John, inclusive, no jogo. Olha o gol aí. Esse é o gol, que é um gol de memória. Se depois toda a construção, o Rafael Lobato finaliza, ela sobra para o Igor Jesus. O Rafael recebe essa bola às costas da marcação do Fluminense pelo lado esquerdo. E foi um gol, o PC, que começou lá de trás, né? O John deu um passe apertado no meio, a bola volta para ele sai pela direita com o Lucas Alta e sai uma triangulação, uma jogada que o Botafogo faz muito, né? Vai um passe para frente, alguém faz só aquela parede, achando um outro jogador, né? Recebe de um e faz a parede para o outro. Aí esse cara que vem de frente geralmente está livre. No caso foi o Savarino, e aí o passe espetacular do Savarino. E na memória ele teria o Luiz Henrique ali, né? E achou o garoto Lobato. Em relação à formação campeã, estavam em campo ontem o John, começando o jogo, que jogou a maior parte da temporada. O John, o Barbosa, o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Gregory e o Igor Jesus. Você tinha 6 jogadores, mas o Matheus Ponte foi... Savarino, falou? E o Savarino, 7 jogadores da equipe originalmente titular, né? Acrescido aí de Bastos, Almada e Luiz Henrique seria a equipe titular. Então, 7 entraram em campo e 7 mostraram esse jogo aí que se viu. Eu não sei se vocês concordam, o Botafogo me pareceu que coletivamente teve mais facilidade para desenvolver o seu jogo do que a equipe do Fluminense. Mas é muito porque vocês também falaram no pós-jogo, né? Essa memória tática e tal. É o padrão de jogo, de fato, a gente tá vendo o Savarino, para mim ele é uma peça importantíssima no funcionamento desse Botafogo. A gente fala bastante do Luiz Henrique, do Almada, enfim, mas o Savarino para mim é uma peça essencial, jogou aonde ele vinha jogando no passado, a mudança foi mais pelo lado de campo, com o Lobato e também com o Martins pelo lado esquerdo. O Martins foi uma contratação, inclusive, muito cara. Então, assim, eu acho que o que muda um pouquinho mais a característica do jogador que jogava pelo lado esquerdo na temporada anterior, que era o Almada. O Almada e o Savarino são jogadores mais associativos ali, um ou outro se aproximava. E com a mudança no jogo de ontem, para mim, viram jogadores mais velocidades em si, com pontas dos dois lados. Acho que, por enquanto, foi só essa mudança, mas não mudou de forma alguma. Muda a característica em si dos jogadores, mas não muda a forma do Botafogo de jogar. E mais uma vez, o Savarino é um jogador que ele é diferente que bom que o Botafogo manteve, né? E a gente vai vê-lo aqui durante essa temporada também. São 7 vitórias seguidas e um empate. Então, são 8 jogos sem perder para o Fluminense que o Botafogo tem aí na sequência. Agora, isso é a memória e tal, mas algum clube passa impune em perder tantos jogadores de alto rendimento como o Botafogo perdeu? Principalmente o Luiz Henrique e o Almada? Não, o Botafogo, a gente está falando da contratação do técnico, né? Mas já trouxe o Arthur. O Wendel, uma baita contratação para o meio campo, mas só deve chegar no meio do ano. E eu acho que vai continuar no mercado. Até 28 de fevereiro a janela está aberta. Exatamente, vai continuar no mercado. Senão, obviamente, você perde o Almada, perde o Luiz Henrique, os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Só isso. E tem uma coisa claro também, que né, você vai perder uma qualidade.
E também tem algumas peças aí que compunhavam muito bem, né? No próprio Júnior Santos era uma peça que entrava ali, entregava também. Outros jogadores também que ficavam ali no elenco, que entravam no decorrer, mas de titularidade em si, obviamente, que são esses dois jogadores em si. Mas se a gente olhar o elenco, peças também interessantes acabaram saindo. Eu acho que perdeu um Tietê que entrava muito, mas aí se você pensar que saiu o Tietê, veio o Wendel... Não, aí sim. Aí talvez, hein, Conrado? Conseguiu uma reposição. Aí saiu o Tiquinho, aí vai pensar... Tá buscando o Rauan, que jogou... o Juan. O Juan Cruz, que foi revelado no Santos e passou pelo Vasco. Uma breve passagem pelo Vasco, né? Me parece que a movimentação até o final da janela, ela vai contemplar muito agora jogadores de ataque. Sim. Porque se você for olhar por setores... Na defesa já tem certo o David Ricardo. E o Jair. E o Jair, não é? Houve a dispensa do Marçal, mas ficaram o Cuiabano e o Alex Telles. Estava sobrando lateral. Né? Exatamente. Saíram dois. Saíram o Marçal e o Hugo. Mas não há como você ficar com 4 laterais para a temporada. Aí no meio de campo, já veio o Tietê, saiu o Tietê, retornou o Nilton, que fez um campeonato bem observado pelo Criciúma, e nessa primeira fase do campeonato estadual foi um dos jogadores que se sobressaiu, e há um outro jogador sobre quem ainda existe uma expectativa, mas uma lesão que o afastou por quase 370 dias dos gramados, que é o Patrick de Paula, isso sempre cobra uma conta, então tem que esperar para ver. Me parece que agora a questão é olhar a linha ofensiva, não é? Que você tem o Igor Jesus, aí você pode ter o Juan e tem o Matheus Nascimento, também sobre quem há muita expectativa. E ontem ele começou pelo lado direito com o Rafael Lobato, que também estava se destacando nos jogos da equipe de interinos no campeonato estadual, mas é jogador em formação, adolescente de 18 anos, assim como o Yarlen. E você tem pelo lado esquerdo o Matheus Martins, e uma outra incógnita, para mim é uma incógnita, porque há muito tempo sem jogar, então não tem como falar se está bem, se está mal, que é o Jefinho. Um jogador que, quando surgiu, criou aquela expectativa favorável, foi negociado com o León, que é um clube que faz parte do grupo, retornou, é dele o gol que garante a vitória do Botafogo no último jogo da fase de grupos da Libertadores, sofre uma lesão, depois contraiu uma bactéria, só jogou uma partida no segundo semestre, que foi contra o Galo, aquela no Independência, que o Botafogo ficou com -1. Estava previsto que iria jogar as primeiras rodadas do Campeonato Estadual, não jogou. Ontem o Botafogo informou que sofreu uma lesão no treinamento. Enfim, às vezes você tem expectativa e o jogador não confirma, né? Sim. Não sei se o Jefinho vai trilhar esse caminho, porque muitas vezes depende do próprio jogador sobre o que ele quer para a carreira dele, né? Mas, certamente, na linha ofensiva, o Botafogo tem que ser mais atuante aí. Quando ele foi para o Lyon, o torcedor lamentou muito. Pois é. O Botafogo bem chateado com a saída dele. Pois é, mas aí houve umas compensações. Quando ele retornou, e ele não conseguiu, antes de sofrer a lesão, que é no jogo da Libertadores, vocês vão lembrar que o primeiro jogo do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro é contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 3-2, inclusive. E o Jefinho começa como titular, mas aos poucos ele vai perdendo espaço. Antes de sofrer lesão, ele vai perdendo espaço. Né? Então, naquele período ali com o Arthur Jorge, ele já não conseguiu. Aí você tem que... A gente, como também dizia o Muricy, não sabe sequer 10% do que acontece dentro de um clube de futebol. Né? Isso, mais um pouquinho sobre o jogo, é bom a gente lembrar, né? A questão do Botafogo, tá sem técnico, estava com o interino, né? O Leiria. O Botafogo tem mais time que o Fluminense. O Fluminense foi um time que brigou para não cair na última temporada. Ainda estava desfalcado do Ganso, que é um desfalque muito importante. Então, o Botafogo, mesmo perdendo 2 jogadores importantes, é mais time do que o Fluminense, né? E então, a gente viu ali ao longo, principalmente no segundo tempo, o Matheus Martins ainda, antes da virada, ainda perde um gol incrível, né? Yarlen. Falha do Fluminense na zaga, tem um passe para dentro, acho que foi o Igor Jesus, né? Dá o passe para dentro, e o Matheus Martins acaba errando. Então, tem mais time o Botafogo, né? Tem mais time, o Fluminense está no processo de melhorar numa campanha que foi de se livrar do rebaixamento na última rodada em 2024. Bom, vamos para a academia. Botafogo, que estreou com vitória. O elenco principal do Botafogo começou a temporada 25 com vitória e foi contra o Fluminense por 2-1, gente, aumentando ainda mais a freguesia do Fluminense no confronto. A nossa produção até separou,
porque são 7 vitórias consecutivas do Botafogo no Clássico. A última vitória do Fluminense foi lá em 2022 pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente tem, Fluminense 0, Botafogo 1 pelo Carioca de 23, Botafogo 1-0 também pelo Brasileiro 23, Botafogo 2-0 no Fluminense, também pelo Brasileiro, retorno do Campeonato Brasileiro 2023. Tá aí a sequência de jogos e a sequência de vitórias do Botafogo sobre o Fluminense, com arte tudo na tela para você que se liga aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aí pelo Carioca 2024, deu Botafogo de novo, 4-2. Pelo Brasileiro, primeiro turno do ano passado, Botafogo 1-0. No retorno, também 1-0. E agora 2-1 pelo Carioca 2025. Mauro César tá aí, vitória do Botafogo mais uma vez para cima do Fluminense, aumentando aí essa freguesia tricolor. 2 para o Botafogo, 1 para o Fluminense. Também jogo que marcou a estreia e a estreia com vitória desse grupo do Botafogo para a temporada, Mauro. Foi um jogo que o número, assim, posse de bola, finalizações foi bem equilibrado, mas o Botafogo acho que foi mais perigoso, né, nas chances que teve. Acabou vencendo por 2-1, essa freguesia é realmente um negócio impressionante, né? O Fluminense não consegue reagir diante do Botafogo, colecionando derrotas. Eu só achei que o pênalti que definiu o placar, assim, um pênalti que só se marca no Brasil, né? Trombada na área, a bola não estava sob o domínio do atacante e foi dado o pênalti. O Botafogo aproveitou e venceu o jogo, público muito pequeno, de 6 mil e poucos torcedores no Newton Santos, no Engenhão. E aí o Botafogo consegue se colocar agora numa posição melhor na tabela, né? Foi o primeiro jogo do Botafogo, né, com o time principal de momento. Perdeu nomes importantes, mas ainda é um time forte, ou bastante. Perdeu opções na reserva, é verdade. Isso pode custar mais caro no decorrer da temporada. Para um jogo específico, acho que não. E eu acho que o fato do time ter vencido, ter sido competitivo, deu ao Botafoguense uma expectativa mais otimista para o confronto de domingo contra o Flamengo, né? E o Fluminense, por sua vez, correndo sério risco aí de não se classificar, se não pontuar bastante, vai ter que pontuar em clássicos contra Vasco e Flamengo, né? Para poder se colocar entre os 4. Lembrando que nos 2 últimos anos, o grande que ficou fora do mata-mata do Campeonato Carioca foi o Botafogo, que acabou sendo bicampeão da Taça Rio, que é o torneio de consolação dos eliminados, né? Bruno Prado tá aí, impressionante. São 7 jogos, 7 vitórias do Botafogo no confronto direto contra o Fluminense. Bruno Prado. Realmente, num clássico, é um número considerável, né? 7 vitórias em 7 jogos. O Botafogo, ontem, pela primeira vez, com seu time titular, sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Ontem jogou o Matheus Martins, jogou o garoto também, Rafael Lobato, um garoto que jogou ontem como titular. Botafogo ainda sem treinador. E o Textor, ele deu uma declaração falando de temporada no mês de abril, né? Ele chegou a falar sobre isso, ele falou até bem natural, não foi uma coisa muito forçada, não. Parece que ele vê a temporada mesmo começando em abril, que é quando começam as principais competições. Então ele não parece ter uma pressa assim para contratar um treinador. Claro que mesmo ele considerando o mês de abril como um mês em que começam as competições mais importantes para o Botafogo, é importante que o treinador chegue para trabalhar, mesmo que seja visando abril. Ele fez isso. Ele fez. O Luiz Castro e o Arthur Jorge chegaram em abril. Ele vê como o mês de abril, que é quando começa o Brasileiro, e se você analisar direitinho, ele não está errado não nessa análise. Mas é bom que chegue agora, que o treinador chegue também com tempo para trabalhar, né? Para preparar o time para as principais competições. O Botafogo perdeu jogadores importantes, claro que está mais fraco em relação ao ano passado, perdeu 2 jogadores que eram fatores de desequilíbrio no time, perdeu jogadores importantes no elenco, mas ainda é um time forte. Uma coisa é constatar que, claro que caiu o nível do elenco porque saíram muitos atletas. Outra coisa é considerar que agora o time é horrível. Não é. É um time bom. É um time que ainda você tem o Savarino, você tem Igor Jesus. A base, os titulares, saíram os 2, Almada e Luiz Henrique, que são importantes. Perde a opção de banco. No momento que você precisar rodar mais o elenco e num calendário pesado, o Botafogo vai jogar Brasileiro, Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Mundial de Clubes, pode ter uma dificuldade, vai ter que priorizar, vai ter que escolher competições. Ainda podem chegar jogadores também, mas é um time forte, é um time bom. Não sei se vai conseguir manter a mesma força para lutar, por exemplo, pelo título brasileiro com um elenco mais enfraquecido, mas que está ali entre os 5, 6 melhores times do Brasil, ainda está, sem dúvida. Será que o jogo de ontem mostrou, Raí Monteiro, que o Botafogo, é claro, perdeu 2 grandes destaques,
Luiz Henrique, Thiago Almada, mas existe futebol dentro do Botafogo? Existe vida sem esses dois grandes nomes que deixaram o Fogão? Vida existe, né? Mas acho que vai precisar se reforçar um pouco mais. O Arthur é um bom jogador, não acho que esteja no nível aí do Luiz Henrique nem do Thiago Almada, nem perto disso, é um bom jogador. O Matheus Martins também é um bom jogador, não acredito que esteja no nível desses dois. Mas para ser competitivo como foi no ano passado, vai precisar de mais peças o Botafogo, né? Mais jogadores ali, principalmente pro ataque, né? A defesa me parece bem servida, tem o Cuiabano e o Alex Telles na esquerda, tem o Matheus Ponte e o Vitinho na direita, na linha defensiva, né? A zaga tem a manutenção de Bastos e Barbosa em relação à temporada passada, o Bastos ainda sem jogar, né? Jogou ontem o Lucas Halter na dupla ali com ele, Savarino, que foi um dos destaques do time mantido. A estrutura do meio-campo é a mesma da temporada passada, com o Marlon Freitas e o Gregory mais o Savarino, que era o homem ali mais centralizado. Então o Botafogo tem uma manutenção de algumas peças, mas vai precisar, na minha visão, de mais reforços para manter o nível de competitividade que teve no outro ano. O Bruno toca num ponto interessante, né? Essa visão do Textor, e eu até tinha pensado nisso há um tempo atrás. Ele, de fato, tem trabalhado dessa forma, né? O ano do Botafogo não começa em janeiro. Acho que isso tem alguns pontos, né? Dá para você olhar por um ponto da visão dele de que o que vale para valer é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, enfim, o que vai ser disputado no finalzinho ali do primeiro semestre e no segundo. Mas tem também o fato de que você demora muito para iniciar o trabalho, né? Acho que, por exemplo, não teria problema o Botafogo já ter um treinador ali trabalhando e usar uma outra unidade no Campeonato Estadual, outro time, até outro treinador. O problema é não ter um profissional trabalhando com esse time e começando a dar uma base daquilo que ele vai querer para a temporada, né? O Botafogo ainda caminha em passos bem lentos e com nomes bem esquisitos para essa escolha de treinador. O do Jardine era o melhor deles, né? Não quis, preferiu ficar no México, que eu acho que foi uma decisão bastante acertada dele. Vide o trabalho que ele tem feito lá e até a projeção do futebol mexicano. Martin Anselmi, que foi terceiro colocado no Campeonato Mexicano da temporada passada, fez um grande trabalho no Cruz Azul, caiu na semifinal, inclusive, para o próprio América do Jardim, foi para o Porto, treinador, então, que teve uma possibilidade de projeção internacional a partir da saída ali, internacional, que eu digo de trabalhar na Europa, né, a partir da saída do futebol mexicano. Então, acho que ele acertou nessa escolha de permanecer por lá. Agora, os outros nomes, né, o Vasco, que é um treinador que eu não conheço, Rafa Benítez, que há uns 20 anos não faz um bom trabalho, enfim, escolhas bem contestáveis. E do lado do Fluminense, eu acho que o Fluminense tem poucas perspectivas, cara, positivas assim para a temporada. O Fluminense pode perder a qualquer momento o John Arias, ele já manifestou mais de uma vez o desejo de sair do Fluminense para jogar na Europa, né? Não quer renovar o seu contrato, o próprio Mário Bittencourt falou isso, ele não vai renovar o contrato porque ele quer sair do Fluminense. Então essa é uma questão importante porque ele é o melhor jogador do time nos últimos 3, 4 anos. Até na temporada da Libertadores, que o Fluminense ganhou a Libertadores, ele foi o melhor jogador do time na temporada. Na última também foi ali o mais regular. E o Fluminense fez contratações bem contestáveis, assim, né? Desde o último ano, aliás. Kevin Serna, que ontem foi titular. O Canóbio, cara, o Fluminense pagou 40 milhões de reais no Canóbio. Até teve uma entrevista muito boa do Mano sobre isso, né? Falando que essa bolha do futebol brasileiro vai estourar em algum momento, no sentido dessas contratações muito infladas, né? Muito altas, muito caras. Então, o Fluminense não tem perspectivas assim, muito positivas na minha visão para essa temporada, não. Defesa com o Thiago Santos de novo, na dupla com o Thiago Silva. Não sei, assim, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria bem preocupado com o futuro do time nesse ano. Teve aquele desabafo do Thiago Silva e o John Arias, até pela declaração do presidente do Fluminense, só sai para o exterior. Até porque clubes aqui do Brasil manifestaram interesse, mas ele disse que pro Brasil não negocia o John Arias. Até o Palmeiras foi um dos interessados, a Leila Pereira admitiu isso em entrevista, mas recebeu como resposta que o Fluminense só vai negociar o jogador com o exterior porque não quer reforçar ninguém aqui no futebol brasileiro. E aí do lado do Botafogo, Mauro, Botafogo sem técnico, mas que já começa a temporada com o seu grupo principal vencendo um clássico e já tem outro clássico contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, Mauro. O jogo é domingo lá em Belém do Pará, né? 4 horas da tarde. O Botafogo vai ter um dia a mais para se recuperar, mas o Flamengo vai colocar o time reserva hoje, então acho que isso não vai pesar, né? A não ser para um ou outro jogador que eventualmente jogue hoje e também jogue no domingo como titular, o que é pouco provável. Eu imagino que hoje o time seja bem diferente. A grande questão é se o Flamengo está há mais tempo se preparando, mas o Botafogo é um time montado também há mais tempo, né? Que tem a sua memória de como joga, apesar das saídas aí do Almada e do Luiz Henrique, né? Que eram bem importantes. Mas tem o Savarino, que para mim acho que foi o melhor deles na temporada passada.
O Savarino foi super importante. Aliás, ele foi bem no Atlético, mas ele foi melhor ainda no Botafogo, né? Conseguiu fazer uma temporada muito boa. Um jogador em franca evolução. E eu acho que aí vai dar jogo. Embora o Botafogo esteja voltando agora, é um jogo só e dá jogo. E no ano passado, o Botafogo fez 6-1 no Flamengo no agregado no Campeonato Brasileiro. 2-0 e 4-1. O 4-1 tinha muitas reservas em campo. O Flamengo tinha 3 titulares apenas. O Arrascaeta saiu logo no começo machucado. Estava já 1-0 para o Botafogo. Mas isso aí pouco importa para o torcedor. O que interessa é que ganhou e ganhou de goleada. E agora o Flamengo está se preparando para esse jogo. Me parece de uma forma bem enfática, né? Muito interessado. Acho que vai ser um jogo legal. Agora, é a Supercopa, né, gente? Vou entender que é a Supercopa. A Supercopa é aquele título que você comemora no domingo, na segunda você vai trabalhar normalmente. Ninguém vai ficar até de madrugada enchendo a cara, comemorando. Não tem isso. Comemora na hora ali e tal, é um título, é importante, mas até um certo ponto. É bom falar isso porque às vezes as pessoas supervalorizam, né? Então, para quem perde, para quem ganha, não é o fim do mundo, não é isso que vai determinar. É só olhar os vencedores da Supercopa em anos recentes, o próprio ano passado, e ver o que aconteceu depois. Muitas vezes, ou em algumas vezes, não ganha nada. O cara é campeão da Supercopa. Legal, maneiro, legal, bacana. Mas é só. É importante entender isso para não começar com um papo de crise para quem domingo perder, né? Perde domingo, tanto um quanto o outro. Perdeu um título. Calma, né? Calma, não é para tanto. Bruno Prado, a gente já projetando aqui essa final de Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Botafogo ainda sem técnico, mas tem um elenco forte. Apesar até das saídas do Thiago Almada e também do Luiz Henrique. E do outro lado, o Flamengo, acho que uma amostragem um pouquinho maior, se bem que o Flamengo só fez também um jogo, né? A gente, puxando aqui pela memória, fez contra o São Paulo também nos Estados Unidos. Então, basicamente, cada equipe vai chegar para esse jogo com uma partida oficial na temporada. É claro, se a gente não contabilizar aquele jogo que o Flamengo fez lá nos Estados Unidos contra o São Paulo, Bruno. É um começo de temporada para os dois times fortes. Flamengo está se preparando até um pouco mais. Começou um pouco antes, porque o Botafogo jogou contra o Pachuca dia 11, lá no Catar, né? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 8, dia 11 o Botafogo foi jogar lá no Catar. Então o Botafogo teve um tempo maior de férias, perdeu jogadores importantes do elenco, além dos dois titulares. Ele perde Júnior Santos, perde Adrielson, perde Tietê, perde Eduardo, jogadores que participavam ali, que jogavam no time do Botafogo. Mas é um jogo só. Na teoria, o Flamengo chega mais preparado, mais forte, porque está se preparando há mais tempo para essa temporada. Mas não tem nenhum absurdo se o Botafogo ganhar o jogo. E, como eu falei ontem, é um jogo para ser levado assim tranquilamente. Não é nenhuma tragédia para nenhum dos dois se perder o jogo. E também para quem ganhar, não é, nossa, uma coisa fantástica, brilhante, é curtir o jogo. É um jogo legal, um jogo entre dois times fortes, valendo taça. Vai ser divertido para quem assistir, para quem acompanhar, mas não é o fim do mundo para quem perder e também não é, nossa, que espetáculo para quem ganhar. É um jogo de abertura de temporada, é um jogo mais para curtir do que para sofrer. A Supercopa do Brasil ela não muda a vida de time nenhum. O São Paulo foi campeão ano passado, comemorou, teve dancinha no vestiário, teve festa, charuto, teve de tudo. E é legal, se você ganha do rival, você comemora, é legal ganhar do rival. Mas nada de pensar que, nossa, eu ganhei o maior título do século e o outro também se perder, quem perder não está tudo errado, esse técnico não serve, esse jogador não serve, se algum jogador errar, não é para começar a pegar no pé do jogador. É um início de temporada e é um jogo divertido, um clássico entre dois times fortes que vale uma taça. É isso, nada muito maior do que um espetáculo de abertura de temporada. Raí Monteiro, a gente já projetando aqui essa Supercopa do Brasil. Domingo tem Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Raí, cada um chega com um jogo oficial apenas na temporada. Muito pouco, né? Uma amostragem muito pequena dos dois e muito difícil até de fazer uma avaliação. O Botafogo, por exemplo, nem treinador terá nessa decisão contra o Flamengo, né? Eu acho que esses jogos da Supercopa, principalmente quando são clássicos assim, vale muito mais até pelo clássico do que pela taça em si. Eu via dessa forma no passado, quando teve São Paulo e Palmeiras, e vejo dessa forma também. É muito mais a rivalidade ali, a tiração de sarro do adversário, do rival que perdeu o jogo, do que o título em si, né? Muito do que o Mauro falou. É uma taça que você vai ficar ali, não vai virar a noite comemorando, vai ficar uma semana, vai fazer uma recepção no aeroporto quando o time voltar. Legal ganhar, óbvio. Vai disputar, é melhor ganhar do que perder. Mas é um troféu que você vai colocar ali na prateleira e tudo certo, segue o jogo. Então,
Acho que é um confronto que também por isso vai ter um peso muito menor do que ele teria em um outro momento. E aí essa é uma questão até do calendário, né? Falávamos há pouco que o Mauro falava sobre a questão do Corinthians, né? E o calendário ele não tem muito respiro, então não dá para adiar o jogo de ontem, porque vai jogar quinta, segunda, domingo, enfim, dias consecutivos. E essa Supercopa também, né? Ela poderia acontecer em um outro momento, talvez mais perto do começo do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso. Maurinho sempre querendo diminuir os feitos do Botafogo, né? Isso aí é normal, estamos acostumados já. Eu quero ver se ele vai diminuir. Já tá preparando o terreno, né? Não vale nada. Eu acho que realmente não é um título que vale muita coisa, essa Supercopa. Até concordo com a visão dele, mas eu aposto que se a gente tivesse perdido o Fluminense ontem e o Flamengo tivesse hegemônico vamos dizer assim, com 9-1 de chance de ganhar o jogo, ele começaria a mudar o discurso dele. E o papo do desmanche, né? O Botafogo que não existe hoje, não tem mais ideia, não tem mais elenco, não tem técnico, é um desmanche, é uma bagunça. Não teve esse papo hoje, né? Estranhamente esse papo ficou offline. Daqui a pouquinho o papo do fair play financeiro vem de novo pra gente se divertir bastante. Pessoal, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Ciro Fogão. Área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, vários valores. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço com o maior número de horas reproduzidas sobre Botafogo no YouTube nacional, mundial, interplanetário. Tá bom? Fico por aqui. Domingo tem final. Vamos aí, se possível, ganhar esse jogo, pra gente zoar bastante a mulambada. Fico por aqui. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.